Salve família, salve Brasil, Mari Nogueira para mais um vídeo para vocês. Hoje a gente vai falar sobre o Bar Utility, ou Bar Boy, dependendo da companhia. Primeira coisa que vocês têm que saber dessa posição, que é do departamento do bar, é que eu nunca vi nenhuma mulher, tá? Nunca vi nenhuma mulher trabalhando como Bar Utility. Sempre homem. Sobre a hierarquia, a gente já começa assim: Bar Boy, Bar Steward ou Bar Server, depois Bartender, aí vem Head Bartender, Assistant Bar Manager e Bar Manager. O Bar Utility é o faz tudo no bar. Basicamente, qualquer departamento que você vê a posição da pessoa escrito Utility, ou como a gente fala o inglês abrasileirado é Utility, é sempre um faz tudo. Então, do restaurante, do housekeeping, é a pessoa que faz tudo mesmo que precisa ali na hora, tá? Vamos lá. Primeira coisa é que eles fazem o loading. Loading é o que, galera? É receber mercadoria, é receber caixa de bebida, fruta. Por isso que é homem que faz esse trabalho. É muito peso para carregar. Claro, tem os carrinhos, tem os trolleys que ajudam a carregar, só que é um trabalho pesado mesmo. Tem empresa que o bartender faz esse loading, mas são empresas menores. É menos coisa para carregar. E ainda assim, os bartenders eles têm ajuda de outras pessoas ali do departamento. O Bar Utility ele prepara o garnish. Algumas empresas é o Bar Steward que faz isso, ou eles intercalam, mas basicamente o Bar Utility que vai ficar encarregado de buscar as frutas, de preparar elas, de lavar, descascar, cortar, enfim, deixar o garnish, que é a decoração do drink, pronto. Se precisa de ajuda na barra, o bartender tá ali fazendo um coquetel e fica muito cheio o bar. É o Bar Utility que vai entrar para ajudar, não é o garçom. Por quê? Porque o garçom tem que estar fora da barra para servir. O garçom tem que conversar com o passageiro, tem que tirar pedido e tem que servir. Limpeza. Existe o demônio de um negócio chamado deep cleaning. Todo mundo no bar faz isso, mas é o Bar Utility que se lasca, porque ele é o último a sair do bar. Ele sempre vai ser o último, porque ele tem que tirar o lixo, ele tem que deixar tudo organizado. Claro que o bartender ou algum outro supervisor, eles vão passar ali, vão dar uma olhada, ver se tá tudo ok. Mas quem sai por último é o Bar Utility. Então, uma coisa, se você tá encarregado de um bar, por exemplo, o bar do cassino ou o bar da discoteca, esquece vida social. Você vai ter uns horários muito bons, mas o seu social... Então, enquanto você tiver com o horário nesses bares, vai ser bem difícil você curtir alguma festinha pra tripulação. Dentro do crew bar tem um bartender responsável, e geralmente é o próprio Bar Utility. Algumas empresas contratam alguém já com o nome de crew bartender, mas é muito mais fácil eles pegarem alguém já para ir treinando como bartender. Salário. Que é a parte que todo mundo quer saber. A primeira empresa que eu trabalhei há uns 8 anos, o Bar Utility ele ganhava $500. Era $500 fechado sem comissão. Na minha empresa, e eu pesquisei em algumas outras, o Bar Utility ele ganha $360 assinados no contrato, mais comissão. O Bar Utility, ele não atende passageiro, a não ser que o garçom ou o bartender precise de ajuda. Tá? Mas ele não tem esse contato, então ele não pode ganhar caixinha, ele não pode ganhar dinheiro diretamente do passageiro. Geralmente, o departamento do bar recebe por cruzeiro, então pode ser, sei lá, cruzeiro de 7 dias, 11 dias, 14 dias. Tem mês que ele vai assinar mais, tem mês que ele vai assinar menos. A comissão do Bar Utility são as vendas de toda a área do bar, e dependendo se ele trabalha na área do dining room, que é a área do restaurante, porque todo restaurante tem um bar lá dentro, então ele tem mais uma oportunidade de ganhar dinheiro. Isso quer dizer, em alguns cruzeiros, ele vai tirar por cruzeiro mais do que o garçom, por exemplo. Claro, isso vai depender também das vendas do garçom, mas eu tô falando da parte da comissão que é dividido para todos, tá? Então, no final, no mês, o Bar Utility pode tirar, se ele tiver em dry dock, que no caso seria sem passageiro nenhum, são os $360, que é o que ele assinou. Mas se tiver passageiro e tiver uma venda ok, uma venda boazinha ali no mês, ele pode tirar de $1.800 ou mais de $2.000, tranquilo, porque eu vi vários Bar Utility tirando isso. Tem empresa que Bar Utility assina $800 até $900, mas algumas não dão essa comissão. Uma coisa que é bacana também da posição é que geralmente, dependendo do bar que você está trabalhando, a galera junta toda a caixinha que recebeu dos passageiros e no final do cruzeiro dá uma caixinha pro Bar Utility. Então, além dele receber o salário dele que é baixo, o salário base é baixo, mas além dele receber a comissão de vendas que é dividida entre todo mundo, ele também pode ganhar essa caixinha que a gente dá no fim do cruzeiro. Horários.
Basicamente é o mesmo horário do bar steward e do bartender, tá? O utility ele vai sempre ser o último a sair do bar. Mas em C-Day, que é um dia de navegação, ele trabalha de 11 horas, geralmente, a não ser que seja algum feriado, sei lá, Natal, Carnaval, aí todo mundo trabalha mais, obviamente. E em dia de porta, eles fazem 8, 9 horas. O único problema do horário do bar utility é que o dia de loading, quando recebe produto, eles fazem algumas horas mais estendidas, eles não fazem tipo 3, 4 horas. E daí tem break. Eles podem fazer 5, 6 horas assim, até acabar todo o loading. Então isso é um pouquinho pesado. É tipo, você não vai pra academia por uma semana depois desse dia. A entrevista pra bar utility é basicamente a mesma coisa pra bar steward. Eles querem saber se você tem uma noção de bar. Então eles vão te perguntar um pouco sobre drinks clássicos. Se você já tem experiência. Você não precisa ter experiência, tá, gente? É uma posição pra quem tá começando. Parte ruim da posição. Além do peso que carrega, eu acho fácil você ganhar promoção, mas tem empresa que segura que é o demônio. Eu já vi empresa, principalmente com muitos filipinos e indianos, os caras estão ali há 5, 6 anos e não sobem. Eu não sei o porquê. Porque com os latinos, eles fazem 2, 3 contratos no máximo e já sobem para a próxima posição. A cabine, geralmente para bar utility, é de 4 ou até 6 pessoas. Isso é um pé no saco para os meninos. Mas eles se viram, né? A parte boa, como é uma posição júnior, o bar utility, então você tem um horário bacana. Às vezes você é dispensado no meio do dia, assim, que não tem muita coisa para fazer, porque você não tem que estar ali falando com o passageiro, né? Então você pode escapar, você dá umas escapadas. O nível de inglês, ele pode ser intermediário, que seria o quê? É o básico para você fazer todo o treinamento de salvatagem, que seria o drill, e você tem que saber receber a ordem e instruções dos seus supervisores. Como você não tem muito contato com o passageiro, a não ser quando precisam da sua ajuda, se você tem um inglês intermediário, você já pode embarcar, você consegue embarcar já. Então é isso, galera. Mais uma posição aí, explicado pela tia. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me encontrar no Facebook, no Instagram ou aqui mesmo. Deixe um comentário, curta, compartilhe. Beleza? Uma boa semana pra vocês. Beijo da tia.